Na Fazenda São José, em Uberaba, Minas Gerais, aconteceu o evento Dia de Campo Coberturas do Solo, uma realização da AGCROPPERS. O doutor em Ciência do Solo, professor Afonso Peste Filho, foi o convidado especial do dia. E com grande presença de público ligados ao setor agrícola, produtores rurais e pesquisadores, o principal objetivo do encontro foi discutir sobre o uso de plantas de cobertura e a importância de um bom manejo no solo para a preservação e produtividade. É uma honra a gente conversar com o professor Afonso Peste, que é doutor em solo e explicou aqui em diversos momentos para agricultores e produtores rurais, também empresas da tecnologia, sobre a questão das plantas de cobertura para a melhora do solo, para a incorporação dele e a arte de agricultar. Que arte é essa, professor? A arte de agricultar é construir ambientes produtivos, não ambientes degradados. E a construção de ambientes produtivos passa por construir uma boa cobertura do solo, né? Então é fundamental entender que através da cobertura do solo nós temos uma condição progressiva de proteger a capacidade produtiva e aumentar a capacidade produtiva do solo. Eu acho que o agricultor que agriculta, ele produz solos produtivos. Então a cultura, né, o milho, a soja, o feijão, é uma estratégia econômica para viabilizar ele ser um agricultor. Mas não dá para pensar um agricultor que degrada, você entende? Então ele necessariamente tem que produzir ambientes. A arte de fazer agricultura é produzir ambientes, agroambientes perfeitos e que tenham uma sintonia mais forte com o ecossistema que ele está presente. E como produz um ambiente perfeito? Bom, primeiro com o entendimento básico das relações que tem o solo, com a água, com o clima. Então, ele tem que aprender o manejo, tem que estar harmonioso. Então, quando você fala manejar solo, você fala em manejar água. Quando você maneja cobertura, você está falando de manejar água, né? E quando você está falando cobertura de solo, você está falando de aproveitamento de radiação solar, você está falando de proteção da superfície do solo de radiação solar. Nessa área, podemos perceber um mix de 7 culturas variadas: trigo mourisco, milheto, gramínea, crotalária, nabo forrageiro, braquiária e girassol. O produtor precisa estar atento para o espaço de cobertura verde que sua propriedade necessita durante todo o ano e também alimentar o solo, como explica a Peste. Não pode deixar o solo descoberto o máximo possível. Ele tem que deixar o solo coberto o máximo possível. Então, o manejo da cobertura do solo, a gente fala assim, é um grande manto da propriedade agrícola. O entendimento de que é um grande tecido e é como se fosse a roupa da gente. Então, quando você precisa trocar a sua camisa, trocar as suas vestimentas, né? Só que você está coberta sempre. E o agricultor precisa entender quantos dias ele consegue deixar a propriedade coberta com verde. Essa conta é imprescindível. Imprescindível. Saber isso, você perguntar para o agricultor quantos dias ficou verde a tua propriedade, ele tem que saber isso. A rolagem é importante? Não, extremamente importante, né? Eu acho que a rolagem é a operação mais adequada para o manejo de cobertura, indiscutivelmente, né? Então tem que entender que os agricultores precisam, da mesma forma que ele tem uma semeadora, tem que ter um pulverizador, tem uma adubadora, ele precisa ter o rolo, ele tem que ter o rolo de faca, porque a atividade de cobertura de solo, ela tem assim tão equivalente quanto uma calagem, quanto uma fosfatagem, quanto a semeadura. Então precisa ter ao longo da safra, precisa projetar ela. E precisa mecanizar ela adequadamente, que é com a mecanização com rolo. E a rolagem, por exemplo, a hora de manejar, ele está muito dependente do perfil do solo, mas sempre buscando fazer uma implantação de qualidade, é muito importante. O rolo, ele precisa de um bom plantio de cobertura para fazer um bom trabalho. Por si só, ele faz a rolagem é excelente. Para um solo regular e uniforme, é fundamental a utilização do Catrina. Por isso, independente do tamanho da propriedade rural, o uso do rolo faca Catrina é uma recomendação do professor. Sem dúvida nenhuma. Nós podemos fazer o manejo de cobertura com outros equipamentos,
mas nunca vai ter a excelência da qualidade que o rolo dá. Você entende? Nós podemos fazer com grade, nós podemos fazer com picador, nós podemos fazer com roçadora, mas nunca o padrão de qualidade que um rolo faca dá. Por isso que o rolo é importante, a gente ter técnica para rolar, ter o sentido de rolagem, a importância de implantar muito bem a cultura em nível, por exemplo, a cultura de cobertura, porque aí a rolagem fica espetacular em nível, que o rolo trabalha em nível, quer dizer. Então são técnicas que existem na operação de rolagem, muito importante para potencializar toda a tecnologia que está colocada na máquina.